Boa noite. No InstaTV de hoje, iremos apresentar temas relacionados ao meio ambiente. En los últimos años, la sostenibilidad se ha convertido en un concepto con una visibilidad cada vez mayor. La preocupación por el medio ambiente ha creado incluso la demanda de negocios sostenibles, es decir, empresas responsables de la causa ambiental y conscientes del impacto de sus actividades en la sociedad, teniendo un espíritu emprendedor natural. El cambio en el mundo empresarial se está produciendo porque el comportamiento de los consumidores también está cambiando. En Brasil, por ejemplo, una encuesta de Ibope reveló que alrededor del 14% de la población ya es vegetariana, por motivos como la búsqueda de una dieta saludable, la preocupación por la causa animal y pautas como la agricultura familiar y el medio ambiente. En este sentido, los negocios sostenibles, como los restaurantes que apuestan menús saludables e iniciativas de sostenibilidad alineados con estos comportamientos, no dejan de crecer, siendo mucho más rentable. Una encuesta realizada por Ibope muestra que el 61% de las personas cambiaron los hábitos de rutina en beneficio del mundo ambiental. Mientras que otra encuesta realizada por FGV y Toluna muestra que el 27% de los brasileños declara haber cambiado completamente sus hábitos por preocupaciones sobre causas ambientales. Y el 70% de las personas estarían de acuerdo en pagar un precio más alto por productos que no tienen un impacto importante en la naturaleza. Los datos de la encuesta publicada por el portal Medio y Mensaje también revelan que los principales cambios para los consumidores fueron en relación con el uso de envases. Según los entrevistados, la preferencia por envases reciclables o reutilizables y la reducción en el uso de plásticos como barritas y vasos es una prioridad al momento de la compra. Otra cosa que es importante destacar es el turismo. El turismo es una área que crece más cada año. Según la Organización Mundial del Turismo, en 2019 se registró un récord de 1.400 millones de viajes internacionales. La estimación es que ese número llegará a 1.800 millones en 2030. El sector es responsable hoy de más del 10% del PIB mundial y de una de cada 10 puestos de trabajo en el planeta. Todo ese movimiento hoy representa la generación de empleo, exportación de productos, integración entre culturas, intercambio de experiencias, muchos otros beneficios. Pero también significa un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, el agotamiento de los recursos naturales, el exceso de desperdicio, la explotación del trabajo, la gentrificación, la profundización de las desigualdades, la extinción de culturas. Por eso, es importante evaluar otras opciones, como el turismo sostenible, combinando la responsabilidad social, la preocupación por el medio ambiente y la búsqueda de lugares cercanos a la naturaleza. El turismo sostenible aparece con un gran propósito. Este nuevo concepto conquista a los viajeros y además genera momentos increíbles para los turistas. El turismo sostenible se caracteriza por satisfacer las necesidades de los turistas, sin causar daños al medio ambiente, minimizando los impactos ambientales y promoviendo beneficios económicos a las comunidades locales. La sostenibilidad en el turismo, por tanto, combina la prevención con el crecimiento turístico, satisfaciendo las necesidades económicas, ambientales y turísticas. Para lograr estos objetivos, las acciones de turismo sostenible se basan principalmente en adecuar la infraestructura para el impacto que provoca
el flujo de turismos sea lo más pequeño posible. El turismo sostenible es importante precisamente por este motivo, mostrar a las personas que es posible, eso sí, divertirse y disfrutarse plenamente de una viaje sin causar ningún daño a la naturaleza, ni al ecosistema del destino elegido. Además, la modalidad sirve como alternativa al turismo de masas, preocupado por el impacto de un grande número de visitantes puede ofrecer al lugar en cuestión. Pero, más que nada, la opción de turismo sostenible sirve para concientizarnos a todos de nuestra participación en una realidad más próspera y bella. También enumeramos algunas opciones de turismo sostenible que puede hacer en Brasil. Votado como uno de los mejores destinos de turismo sostenible del mundo, el municipio de Bonito, en Mato Grosso do Sul, es una gran opción en el interior del Brasil y tiene valores muy atractivos, con una amplia variedad de alojamientos que siguen el estándar sostenible. Es posible encontrar varias opciones de ocio relacionadas con la naturaleza. Escalada de árboles, escalada y buceo en cuevas son solo algunas de las actividades que se pueden realizar en Bonito. Una opción de turismo sostenible en el interior de São Paulo, Socorro, es un destino perfecto para quienes buscan aventuras. Conocido por las cuevas monumentales, la ciudad ofrece para bucear, hacer rafting, cascadas, senderos y mucha exploración. Todo esto se hace de forma sana y respetuosa con el medio ambiente. Otra opción es Fernando de Noronha, localizada en la costa en el estado de Pernambuco, y llama la atención por la belleza paradisíaca. La isla es un destino de los sueños y los amantes de la naturaleza, y tiene el control de los visitantes, para que el número de personas en el local no sea demasiado elevado y afecte la fauna y flora de las islas. La mayoría de las opciones de alojamiento cuentan con iniciativas sostenibles para garantizar que el paso de los viajeros por allí provoque un impacto mínimo en la naturaleza. Una opción para los amantes del invierno es Gramado, en el estado de Rio Grande do Sul, que ofrece opciones para actividades con recorridos más orientados a la familia. Tenemos algunas iniciativas como hoteles que piensan en la naturaleza, en la familia y en práctica de la sostenibilidad. Hasta uno de ellos fue premiado por el proyecto de reducción de residuos y reciclaje de los residuos produzidos, así como poder difundir essa ideia a la comunidade local. Como vimos, os negócios sustentáveis já fazem parte de um novo modelo empresarial, onde está diretamente relacionado a três aspectos básicos: ambiental, econômico e social, fazendo uso racional dos recursos materiais, reduzindo os impactos negativos causados pelas extrações de matéria-prima, adotando política de responsabilidade com a comunidade e buscando lucro de forma amigável com o meio ambiente. Quando falamos sobre negócios sustentáveis, temos como exemplos os hotéis sustentáveis que adotam atitudes sustentáveis buscando diminuir os danos ao meio ambiente, por meio da reavaliação de suas ações e da conscientização de seus stakeholders, otimizando o uso de recursos e fazendo o reaproveitamento e a reciclagem de resíduos. Como percebemos nesse gráfico, a pesquisa apontou que a região sudeste é a região que possui maior quantidade de hotéis sustentáveis, talvez por ter mais referências a legislações e relatórios publicados pela CTSB sobre as questões ambientais. A CTSB
SB é a agência ambiental do Governo do Estado de São Paulo, responsável pelo licenciamento, controle, fiscalização de atividades geradoras de poluição, além de avaliar e monitorar a qualidade ambiental, de modo a assegurar que os padrões de qualidade das águas, do ar e do solo sejam atendidos em todas as regiões do estado de São Paulo. Com isso, favorecendo o maior conhecimento de propostas de sustentabilidade para a população na região sudeste. Vale lembrar também que grande parte desses itens praticados por esses hotéis favorecem a diminuição dos custos e, por isso, maior lucro. Em contrapartida, a região norte apresenta menor número de hotéis. Esse fato talvez seja por os hotéis nem se importarem em se classificar como sustentáveis, pois a região amazônica tem abundância de recursos naturais e fica implícito nos empreendimentos de hotelaria. A própria região apresenta um modelo de negócio sustentável. Vale destacar o Hotel Fazenda Campo dos Sonhos, em Socorro, São Paulo, que apresenta práticas simples e viáveis de sustentabilidade. Este hotel adota diversas ações transformadoras para o meio ambiente, como centro de compostagem, horta orgânica, coleta seletiva do lixo e uso de lâmpadas de LED. No aspecto social, prioriza contratar mão de obra local, oferecendo plano de carreira e participação nos lucros. Com estes cenários, temos a falta de educação ambiental, que engloba a reciclagem de óleo e o reflorestamento, que ajudam na conservação e na prevenção do meio ambiente para o futuro, o que demonstra a falta de políticas públicas e legislações ambientais federais e regionais, principalmente quanto à educação e ao meio ambiente. Não existe lei para isso. Ressaltamos também que a PNRS 2010, Política Nacional de Resíduos Sólidos, é a lei desde 2010 e muitos estados e municípios do país ainda não conseguiram colocá-la em prática, por falta de planejamento e pessoal preparado e competente para isso. Com isso, temos uma grande importância de reciclagem do óleo do reflorestamento. A reciclagem do óleo é de extrema importância, porque a capacidade poluente da substância é muito alta. Apenas 1 litro de óleo é capaz de poluir cerca de 1 milhão de litros de água, ou seja, o equivalente à quantidade média consumida por uma pessoa durante 14 anos. A poluição causada pelo óleo na água prejudica a oxigenação, matando plantas e peixes na região, ou deixando-os doentes, até levarem eles à morte. Em relação ao reflorestamento, ele ajuda de maneira bastante significativa o meio ambiente. Ele pode recuperar áreas com algumas espécies nativas, o que ajuda muito a natureza nas áreas que já foram desmatadas. Além disso, o reflorestamento pode ajudar para que não ocorra um deslizamento de terra, ou seja, o reflorestamento é uma boa atividade que só traz benefícios ao meio ambiente, diferente do desmatamento, que desregula os ecossistemas e traz prejuízos. Os primeiros artesãos surgiram no período neolítico, quando o homem aprendeu a polir a pedra, a fabricar a cerâmica e tecer fibras animais e vegetais. No Brasil, o artesanato também surgiu neste período. O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo e garante o sustento de muitas famílias e comunidades. Estima-se que temos 10 milhões de artesãos no Brasil. O artesanato revela usos, costumes, tradições e características de cada região do nosso país. Geralmente produzido em família, as formas e materiais utilizados variam de região para região. Os índios são os mais antigos artesãos.
Eles utilizavam a arte da pintura, usando pigmentos naturais, a cestaria e a cerâmica, sem esquecer a arte plumária com os cocares, tangas e outras peças de vestuários, feitas com penas e plumas de aves. O artesão é aquele que, através da sua criatividade e habilidade, produz peças de barro, palha, tecido, couro, madeira, papel ou fibras naturais, matérias brutas ou recicladas, visando produzir peças utilitárias ou artísticas, com ou sem uma finalidade comercial. Ele trabalha sozinho ou com assistentes e tanto pode fazer peças únicas como trabalhos em série, contando ou não com a ajuda de ferramentas e mecanismos rudimentares ou semi-industriais. Com a enorme diversidade cultural que temos no Brasil, justamente a criatividade dos brasileiros, muitos utilizam o artesanato como fonte de renda. O artesanato sustentável, em específico, é uma forma de diminuir a utilização de recursos naturais. Reciclagem de materiais que iriam para o lixo traz vantagens na economia com diminuição de gastos, além de ser um gerador de empregos, tanto para a população não qualificada quanto para o setor industrial. Com ele, é possível transformar pneus em puffs, garrafas PET em brinquedos, tecidos velhos em almofadas e outras infinitas ideias. O artesanato sustentável é uma possibilidade para quem gosta de coisas novas, para pessoas com criatividade, conseguir uma renda extra no final do mês, além de estar fazendo bem ao meio ambiente. Uma forma de artesanato sustentável é a utilização de mariscos em colares, feito por um grupo de mulheres marisqueiras em Pernambuco. Desde pequena, sempre foi Uma forma de artesanato sustentável é a utilização de mariscos em colares, feito por um grupo de mulheres marisqueiras em Pernambuco. Desde pequenas, sempre foi uma tradição das mulheres irem pegar os mariscos, pois era uma maneira de ganhar dinheiro. Com a necessidade de aumentar a renda, começaram a fazer artesanatos utilizando o fruto do mar. Tudo começou com uma ONG que ensinou mulheres a utilizar os mariscos e outras conchas na produção de acessórios e dessa forma foram crescendo. A maioria das vezes, a permacultura está associada somente aos sistemas agrícolas ou à vida da roça, mas seus princípios podem ser aplicados na cidade. No dia a dia, a permacultura nos faz repensar hábitos e o próprio estilo de vida. Um exemplo, vale a pena ter tantos equipamentos eletrônicos em casa que não usamos apenas para poucas vezes? Não seria mais fácil criar sistemas de compartilhamento com outras pessoas? A partir dessa mudança interna, fica mais fácil resenhar a paisagem que queremos construir, as casas que queremos morar, os alimentos que queremos consumir, a energia que queremos gastar e a vida que queremos adotar. Formas de preservar o ambiente e, ao mesmo tempo, saciar as necessidades do ser humano é algo essencial que deve ser praticado. A permacultura é uma dessas formas, que consiste em uma síntese das práticas agrícolas tradicionais com ideias modernas. A permacultura foi criada na década de 1970 pelos cientistas australianos Bill Mollison e David Hogan, que sistematizaram tecnologias ancestrais e atuais de diversas áreas do conhecimento, para que possamos criar assentamentos humanos sustentáveis. A ideia é criar e desenvolver pequenos sistemas produtivos organicamente organizados. É uma metodologia que ajuda a gerar renda em uma propriedade rural, economizar tempo e ainda nos permite viver em harmonia com a natureza. Resumindo, morar coletivamente neste planeta sem destruí-lo. Existem os princípios éticos da permacultura, sendo eles o cuidado com a terra, o cuidado com as pessoas e espécies que vivem na terra, além de partilhar os descendentes definidos limites para o consumo de produção. Podemos definir a permacultura como uma ferramenta de sustentabilidade para qualquer ambiente, pensando em todas as maneiras possíveis de ser sustentável, como, por exemplo, pensando na diminuição de lixo, na compra de alimentos que não têm agrotóxico, na economia de água e energia. A bioconstrução é uma das técnicas utilizadas dentro da permacultura, como uma forma de reutilização e consumo consciente. Algumas formas de construções sustentáveis são casa de taipa, usando terra argilosa. Cobre usando uma mistura de terra com 40 até 50% de argila, areia e palha seca. Adobe usando tijolos feitos de terra, entre vários outros. Também são utilizados biodigestores, usados na produção de biogás e fertilizantes naturais.
poor diets are increasingly common nowadays, both due to the lack of time to prepare and enjoy a colorful dish, and as well the wide variety of mass-produced products that are not healthy at all. Everyone knows that inadequate nutrition is related to a series of diseases, right? Among the main health problems related to poor diets are obesity, diabetes, hypertension, and even some types of cancer. We must not forget that an unhealthy diet is a cause of malnutrition. All of these problems are serious and can lead an individual to death. So a good dish is synonymous of health. Yeah. And a healthy diet is the one that ensures mainly that your body is receiving all the nutrition necessary for the proper functioning. For this, it is necessary to think about variety, balance, quantity, and the safety of the foods that are being eaten. Now I want to help you to be a healthier person. So make sure to follow these tips on a daily basis. Eat at least 3 meals a day: breakfast, lunch, and dinner. Try to include proteins, vegetables, fruits, carbohydrates, milk, and dairy products in your daily diet. Avoid sweet drinks, industrialized juices, cakes, sweet and sugar cookies, sweet desserts, and other goodies. Everything that has sugar in it, you understand that. Drink at least 2 liters, 6 to 8 glasses of water a day. Give preference to water consumption between meals. Make your life healthier. Practice at least 30 minutes of physical activity every day and avoid alcohol and smoking. Keep your weight within healthy limits, okay? So now I'm going to teach you how to make a really simple. Today I'm going to teach you how to make a simple yet very healthy recipe for you to try and enjoy at home. So today we are going to make melon peel jelly. So the ingredients are very simple and maybe you got them at home. You will need a cup of melon peels, well washed and chopped, a cup of water, 1.5 cups of sugar, 1 cinnamon stick, and 3 Indian clovers. And the cooking process is very simple. You will just beat the melon peels with the water and then cook it with the sugar, cinnamon, and cloves, simmering and stirring constantly until it reaches a type of jelly texture. And you can also make this with a huge variety of fruits like pineapple, papaya, apple, pear, and guava, watermelon, and whatever. You can do whatever you want. So that's all. Be safe and maybe enjoy a healthy meal. Bye! Como muitos sabem, veículos automotores como carros, motos, ônibus e caminhões são fontes inquestionáveis de emissão de gás carbônico, contribuindo cada vez mais com a poluição e com os danos ao planeta. O CO2 também retém calor nas camadas mais baixas da atmosfera, desequilibrando o clima e aumentando as médias de temperatura, assim arruinando vários habitats naturais do planeta e levando várias espécies à extinção. Mesmo com sistemas de rodízios impostos pelas grandes cidades como São Paulo e Rio, a situação da mobilidade humana ainda causa vários problemas no que diz respeito ao meio ambiente. A situação fica ainda pior
quando pensamos que existem milhares de carros rodando apenas com uma pessoa dentro. Afinal, além de congestionarem o trânsito e causando lentidão, libera uma quantidade enorme e desnecessária de gases tóxicos, que pode com certeza ser reduzida se houvessem mais compartilhamentos de carros, uso de transporte público e mais pessoas andando de bicicleta. Além de contribuir com o meio ambiente, andar de bicicleta é econômico e também traz vários benefícios para a saúde, como o ganho de massa muscular, melhora na atividade cardíaca, respiração melhor, ajuda no equilíbrio e até mesmo diminuição do estresse. Com o aumento das ciclovias, várias pessoas começaram a se locomover de bicicleta, mas a infraestrutura e a segurança, infelizmente, não são as melhores para a prática. O início da preocupação humana no meio ambiental. Os estragos ambientais e as previsões de escassez de recursos do mundo, causados pelo processo de industrialização da Revolução Industrial, fizeram com que a responsabilidade empresarial ambiental e a preservação do meio ambiente se tornassem temas recorrentes no cenário internacional. Estes vêm transformando os padrões de consumo, a forma de vida, a gestão de empresas, o modo de agir e pensar das pessoas do mundo inteiro, todos baseados em um ponto convergente de interesses, que se concentra resumido no termo sustentabilidade, que se divide em 3 pilares: economia, ambiente e sociedade. Os tratados internacionais surgem para estabilizar as relações entre seus estados, seus atuantes internos e o meio ambiente. Porém, muitas vezes, a atenção necessária para tal não é dada, resultando em uma relação desarmônica entre o homem e o ambiente que vive, provocando consequências irreversíveis. A preocupação em relação à nossa causa comum não começou do dia para a noite. O acidente na Baía de Minaminata, no Japão, em 1953, provocado pelo despejo de produtos tóxicos industriais como mercúrio na Baía de Minaminata, serviram como substrato inicial para o surgimento da preocupação ambiental no mundo. Apesar do ocorrido no Japão, a primeira reunião internacional que abordava o meio ambiente só ocorreu em 1972, quando representantes de vários países discutiram os rumos ambientais e as consequências sociais e econômicas da falta do desenvolvimento sustentável. Essa reunião ocorreu na cidade de Estocolmo, na Suécia, no período de 5 a 16 de junho de 1972, sendo nomeada como Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano. A cidade de Estocolmo foi escolhida por ser uma das cidades mais limpas da Europa e do mundo inteiro, devido à quase total ausência de indústrias de produção pesada, situação permanente até nos dias de hoje. Alguns dos representantes consideravam a necessidade de estabelecer uma visão global e princípios comuns, que serviriam de inspiração e orientação para guiar os povos do mundo na preservação e na melhoria do meio ambiente, repensando os padrões de consumo. Outros afirmavam que a poluição era bem vista devido à promoção do desenvolvimento industrial. Com base nessas divergências, foi constituída uma declaração proclamando os princípios dos direitos ambientais no cenário internacional e sugestões de como amenizar os problemas ambientais do mundo. Todos os países aceitaram o Tratado de Estocolmo, apesar de a maioria deles não segui-los com 100% de eficácia até os dias de hoje. Brasil e o meio ambiente. Convenção sobre zonas úmidas de importância internacional, especialmente para o habitat de aves aquáticas. Convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio. Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição causada por navios. Convenção Interamericana para a Proteção e Conservação das Tartarugas Marinhas. Convenção de Roterdã sobre o procedimento de consentimento prévio informado para comércio internacional de certas substâncias químicas e agrotóxicos perigosos. Convenção Internacional para Preparo, Resposta e Cooperação em caso de poluição por óleo. Convenção para a Proteção da Fauna, da Flora e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da América. Convenção Internacional para a Conservação do Atum e Fins do Atlântico. Acordo Constitutivo do Instituto Interamericano para a Pesquisa de Mudanças Globais. Convenção sobre Diversidade Biológica.
Acordo sobre o Meio Ambiente no Mercosul, Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e da Fauna Selvagens e Perigos de Extinção, Convenção da Basileia sobre o Controle de Movimentos Fronteiricos de Resíduos Perigosos e seus Depósitos, Convenção Internacional de Combate à Desertificação dos Países Afetados por Seca ou Desertificação, particularmente na África, Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Imaterial. Esses são todos os tratados ambientais assinados pelo Brasil. Os nomes de cada um deles condizem com os que se pregam. Bem autoexplicativo. A crise de água na Grande São Paulo. Nós paulistas viemos sofrendo com o abastecimento de água desde os anos 2000. Agora tivemos uma trégua, ocasionada por mais chuvas e principalmente pelo consumo de água de cada paulista ter diminuído. O sistema Cantareira trata-se de um conjunto de represas responsáveis por abastecer 9 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Todo esse sistema depende das chuvas do verão. Em anos normais, nos meses secos e frios, de junho a agosto, a precipitação é de menos de 150 milímetros. Isso é, normalmente, compensado no primeiro semestre, que soma cerca de 600 milímetros. Na época de escassez de água, o governo estadual põe a culpa na falta de chuva, mas ela não explica a história sozinha. O sistema Cantareira existe desde a década de 1970. Ele retira a água das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Em 2004, a Sabesp fez obras, aumentou o volume do sistema Cantareira e renovou sua autorização para administrá-lo. O governo estadual permitiu a retirada de 36 mil litros de água por segundo, maior parte destinada à Grande São Paulo. Esse volume de extração, segundo Antônio Carlos Ufo, hidrólogo da Unicamp, supera o recomendável para a capacidade das represas. Quando a outorga foi renovada, o governo subiu o volume de litros que poderia ser retirado com uma condição, de que fossem feitas mais obras para aumentar a capacidade de armazenamento das represas. E elas não ocorreram no ritmo previsto, ele afirma. Isso fez com que o preço da água diminuísse e que, consequentemente, o aumento do consumo do líquido. Para contornar a situação, a Sabesp ofereceu 30% de desconto para quem diminuísse seu consumo de água em 20%. A ressignificação de um mundo não sustentável. Atualmente, muito se falado sobre a responsabilidade humana, sobre a mudança climática e a produção de resíduos no planeta. A ONU aponta que o depósito de nitrogênio derivado do uso de combustíveis fósseis está causando uma desoxigenação dos oceanos, ameaçando muitas espécies. Nisso, o conceito de plástico verde, plástico criado a partir de origens renováveis e não de combustíveis fósseis e de materiais biodegradáveis, entraram em pauta. Assim, uma pergunta surge: como podemos iniciar o desenvolvimento de um material biodegradável ou de origem sustentável? O desenvolvimento de um produto é feito a partir de 6 grandes etapas: a geração de uma ideia, a triagem das ideias, o teste de conceito, a análise de viabilidade de mercado e o teste de mercado e comercialização. O desenvolvimento de um material biodegradável ou de origem sustentável dá-se da mesma maneira. A criação de algum novo meio ambiente é difícil, mas com grande determinação podemos criar uma cultura sustentável para o planeta. Assim, fazemos projetos de viabilização de materiais para diversas aplicações em conjunto com grande conhecimento em seleção de materiais, identificando o que há de mais adequado para a utilização de cada produto e iniciando o pensamento de grande responsabilidade ambiental. Mas, de fato, o que é uma vida sustentável? Uma vida sustentável é um conjunto de atitudes e hábitos que definem suas escolhas diariamente. Desde o momento em que você acorda, escolhe o que vai vestir, o que vai comer e como chegar ao trabalho, até o momento de fechar os olhos antes de dormir. Tudo isso compõe seu estilo de vida e seu padrão de consumo, afetando o tamanho do impacto sobre a natureza. Ao pensar na mudança de estilo de vida em prol do meio ambiente, muitas pessoas entendem que as suas alterações de comportamento serão insignificantes. No entanto, esse pensamento deve levar em conta o coletivo e não apenas o resultado de ações individuais. Se todos fizermos a nossa parte, o objetivo será alcançado. A preocupação do ser humano com a casa comum
nunca foi tão grande quanto é nos dias de hoje. Apesar dessa preocupação ainda não ser a ideal, já é um grande passo para tornarmos a Terra um bom lugar para as futuras gerações. Todas as grandes religiões do presente têm base na natureza e no nosso dever com ela. O cristianismo diz que os seres humanos são semelhantes a Deus e, por isso, devem proteger sua criação. No mito budista, o organismo humano destrói a ordem natural das coisas, afetando diretamente os processos naturais em razão da sua moralidade. Para o hinduísmo, todas as vidas têm a mesma importância e desempenham papéis fixos, porém em conjunto. Já o islamismo, o papel da humanidade na Terra é de um curador de Deus. A Terra pertence a Deus e a humanidade foi confiada à sua guarda. Manter a integridade na Terra seria então tarefa do homem como guardião. Maomé, o profeta do Islã, teria declarado: quem planta uma árvore no planeta e diligentemente cuida dela até que amadureça e produza frutos, é recompensado. Acima de tudo, para o islamismo, a humanidade deve preservar o equilíbrio em virtude de nossa inteligência. O homem deveria ser a única criação de Deus com a responsabilidade global de manter o planeta no equilíbrio ecológico encontrado quando na criação da Terra. Como no islamismo e no cristianismo, a crença clássica judaica baseia-se na natureza sendo a criação direta de Deus para a humanidade. Portanto, seria errado desperdiçá-la. Se algum elo dessa cadeia é perdido, todo o equilíbrio ecológico será perturbado. Se tomarmos o catolicismo como ponto de referência, podemos observar grandes feitos por parte do Papa em relação à preservação à casa comum. Há pouco tempo, o Papa Francisco apresentou ao mundo sua primeira encíclica totalmente dedicada ao meio ambiente, denominada Laudato Si, sobre o cuidado com a casa comum. O documento cobra uma rápida mobilização dos líderes globais com o objetivo de evitar uma catástrofe natural, pugnando pelo fim da sociedade de consumo, chamada por ele de cultura do consumo descartável. Apresenta sérias preocupações com a degradação ambiental e o aquecimento global, apoiando de forma taxativa cientistas que defendem a elevação do clima nos últimos anos como decorrência da ação humana. Afirma ainda serem os países pobres aqueles que mais sofrem e que são mais vitimados. A humanidade é chamada a reconhecer a necessidade de mudanças de estilo de vida, produção e consumo, a fim de combater este aquecimento ou, pelo menos, as causas humanas que o produzam ou o agravam. Chegou a hora de aceitar crescer, mesmo que em algumas partes do mundo, disponibilizando recursos para outras partes poderem crescer de forma saudável. Hoje, tudo o que é frágil, como ambiente, está indefeso em relação aos interesses no mercado divinizado, transformando em regra absoluta. Afirma: o Papa informa não acreditar na tecnologia como solução para todos os problemas sociais baseados no crescimento e no lucro. Uma vez mais, temos de rejeitar uma concepção mágica de mercado que sugere que os problemas possam ser resolvidos simplesmente por meio de um aumento nos lucros de empresas ou indivíduos. O texto apresenta ainda a necessidade urgente pelo fim do consumo de combustíveis fósseis em benefício das energias renováveis, deixando clara a preocupação de Francisco com a água, a qual, segundo ele, não pode se tornar um bem privado.
Enquanto se deteriora constantemente a qualidade da água disponível, em alguns lugares avança a tendência para privatizar este recurso escasso, convertido numa mercadoria que se regula pelas leis do mercado. O líder da Igreja Católica refere-se ainda aos pulmões do planeta, repletos de biodiversidades como a Amazônia e a Bacia Hidrográfica do Congo, e vários outros grandes rios ou glaciares, todos eles lugares importantes para todo o planeta e para o futuro da humanidade. Tal posicionamento gerou críticas por parte de algumas pessoas, principalmente políticos norte-americanos. Todavia, teve grande aceitação e foi amplamente elogiada em diversos âmbitos sociais, inclusive científicos, dada a veracidade e a urgência dos temas abordados. Hoje nós iremos falar sobre o que são os microplásticos, suas ameaças para a natureza, para os seres humanos e como resolvê-los. Microplásticos são pequenos pedaços de plásticos com medida inferior a 5 milímetros, que em sua maioria resulta de partículas de maiores dimensões, sofrendo assim degradação e abrasão. Persistentes podem ser encontrados sobre a superfície, que em suspensão com a coluna d'água acaba sendo depositados nos fundos de mares e nos fundos das praias também. É difícil esperar resolver o problema apenas com esforços voluntários corporativos ou melhoria parcial do sistema do governo. Isso porque o plástico já se tornou parte do nosso cotidiano, de modo que se pode dizer que a sociedade moderna é uma sociedade plástica. Com isso, muitas leis e regulamentos foram criadas e implementadas em diversos lugares do mundo. Os Estados Unidos aprovou a Microbials Clean Water Act em dezembro de 2015. Este projeto de lei proíbe completamente o uso de microesferas em todos os produtos lavados com água. A Suécia está implementando a lei que proíbe a produção, importação e venda de cosméticos com microplástico. A Alemanha está planejando decretar e impor a proibição de cosméticos contendo microplásticos em um futuro próximo. Mas o que muitos não sabem é que esses microplásticos retornam aos seres humanos por meio da cadeia alimentar subaquática. Plâncton, peixes pequenos, peixes médios e peixes grandes. Nesta ordem, se acumulam no corpo e assim entram na pessoa que comeu o peixe. Um estudo entrevistou 8 cidadãos europeus, japoneses e russos e descobriu que havia uma média de 20 microplásticos por 10 gramas nas fezes de todas as 8 pessoas. Os participantes dessa pesquisa foram 3 homens e 5 mulheres, com idades entre 33 anos e 65. Destes, 2 mascavam chicletes todos os dias e 6 comiam frutos do mar. Mesmo que microplásticos sejam ingeridos acidentalmente, é fácil esperar que ele passe pelo sistema digestivo e seja excretado. No entanto, de acordo com uma pesquisa publicada nos Estados Unidos e no Reino Unido, se uma pessoa comer 10 microplásticos, 9 deles serão excretados sem serem absorvidos pelo sistema digestivo, mas aquele 1 é absorvido pelo corpo e entra nos vasos sanguíneos. Microplásticos que entram nos vasos sanguíneos podem causar doenças, como inflamações, distúrbios e se acumular no corpo. Outro estudo realizado nos subúrbios de Paris indica que microplásticos feitos de fibras sintéticas foram encontrados no ar. Analisado por cientistas, os plásticos finos detectados de cerca de 200 a 600 micrômetros são leves, portanto, podem flutuar na atmosfera e são dimensionados para serem facilmente inalados por humanos. É um fato assustador que substâncias nocivas nos alimentos e no ar sejam absorvidas através do sistema digestivo e através das vias nasais. Mas não pense que o ataque de microplásticos ocorre somente no ar e no corpo humano.
Milhares de estudos foram e estão sendo realizados com todo o intuito de analisá-los. Há registros de que ataques estão sendo feitos no solo e no cérebro dos peixes. Um estudo publicado na Alemanha nos informa que os microplásticos no solo reduzem a densidade e criam um ambiente em que os micro-organismos são difíceis de trabalhar. Outro realizado em 2017 nos indica que os microplásticos do tamanho de nanômetros quebram a barreira hematoencefálica e penetram e se acumulam no cérebro dos peixes. Não há resultados de pesquisas mostrando que os microplásticos penetram no cérebro humano. Fazer isso é virtualmente impossível no momento. Porém, se os humanos continuarem consumindo peixes ou alimentos que contenham os microplásticos, logo mais podemos ter resultados de pesquisas indicando que microplásticos foram achados no cérebro humano de vítimas de pesquisas. E por isso, precisamos ficar atentos, pois microplásticos são perigosos, tanto quanto uma bomba química. E são invisíveis e poluem silenciosamente o oceano, sendo chamado até de assassino silencioso. O prejuízo de uma consciência ambiental equivocada é problema presente. O uso consciente dos recursos naturais e implicações estão em evidência como nunca. O tempo dito como distante em que sofreríamos os malefícios do uso irracional dos recursos naturais é algo concreto e não mais o enredo de um filme. Em Avatar, Jornada das Estrelas e Interestelar, seres de outros planetas defendem a natureza e a base de seus planetas contra homens insaciáveis, sedentos por poder. Nos desenhos animados, há diversos animais humanizados falando e andando sobre duas patas, que tentam fazer a coleta seletiva básica que os evoluídos Homo sapiens não conseguem fazer. Somos mais de 7 bilhões de pessoas. É mais que necessário vivermos em harmonia com a natureza e adotarmos hábitos mais sustentáveis, para que as gerações futuras consigam aproveitar a vida e dar continuidade a ela. Com sustentabilidade, devemos entender não apenas questões ambientais, mas questões sociais, culturais, econômicas, políticas, religiosas, enfim, tudo que afeta o nosso futuro. Temos que entender que criamos essa destruição planetária e essa exclusão socioeconômica para o benefício de poucos. Os bancos brasileiros e as empresas de petróleo estão se tornando cada vez mais verdes. A maioria das empresas de cosméticos estão começando a avaliar melhor esses fornecedores. As indústrias logísticas e automobilísticas estão pensando mais na emissão de dióxido de carbono. As empresas eletrônicas estão começando a desenvolver a reciclagem. Empresas extratoras de minérios e afins estão estudando o impacto causado nas regiões que atuam. Enfim, várias ações estão sendo tomadas para um objetivo maior em comum. Pois é, ser sustentável também é estudar, se engajar e ser insistente. Ninguém muda o mundo ficando de frente da TV ou no computador mexendo na rede social dos outros. Se fizermos por dia ou aplicarmos uma nova prática sustentável, podemos colaborar para mudanças éticas, educacionais, ambientais e culturais. É do esforço conjunto que saem melhores resultados. Mas tudo começa pela responsabilidade individual. Cada um faz sua parte e todos juntos fazemos um mundo melhor. Com uma ação, uma decisão, uma atitude sustentável por um dia, mudamos nós e o mundo. Que tenhamos consciência em nossas escolhas. E aqui encerramos nosso programa. Um beijo a quem nos assiste e tchau, tchau!